a gente vai responder a uma pergunta de hoje. Vamos ver qual é a pergunta que nós temos para hoje. Aqui está ela. A pergunta é a seguinte: quais são os piores pecados para Deus? Quais são os piores pecados para o Senhor Deus? Tá bom? Essa foi uma pergunta também que já foi feita, não exatamente dessa forma, mas de alguma forma foi feita, e a gente junta uma pergunta a outra das pessoas que fazem, e aí a gente vai respondendo, não é? Vagarosamente, etc. Então, hoje a gente vai responder essa. Quais são os piores pecados para Deus? O argumento 1 diz o seguinte: essa tem sido a pergunta de muita gente religiosa pelo mundo afora. Na maioria das vezes, não é para autoanálise, mas para se ter mais argumento no anseio que todo ser humano tem depois da queda de Adão em julgar e condenar as outras pessoas. Então a gente quer saber isso, não é porque a gente quer evitar, nada disso não. É porque a gente quer ter mais instrumento para julgar os outros. Quais são os piores pecados que tem para Deus? Então eu vou identificar, olha, fulano está nesse pecado, Beltrano. A gente tem essa necessidade de julgar os outros. É por isso que às vezes a gente quer saber, né, essa questão. Segundo, não se trata de uma necessidade de autoanálise, pois é muito fácil qualquer um estar fazendo algo errado, descobrir isto e ainda encontrar justificativas que considere importantes para estar fazendo o que tem sido e feito. Então, não é para autoanálise, porque vai ser sem necessidade, porque eu posso estar cometendo, digamos que eu descobri que o pior pecado para Deus é o pecado A. E eu descobri que eu estou cometendo esse pecado. Aí eu não vou me preocupar comigo, porque eu sei que as minhas justificativas, qualquer que sejam elas, as minhas justificativas são razoáveis diante de Deus para que eu não seja culpado por aquele pecado que eu descobri que é o pior diante de Deus. Então eu vou ter sempre boas justificativas, né, para estar fazendo aquilo. Ó Senhor, tu sabes, eu não quero, mas olha, viu? Eu faço isso por causa disso, assim, assim. Então, nós não fazemos essa autoanálise por isso, porque a gente sempre sabe que vai encontrar uma boa justificativa para a gente. Agora, para o outro, não. O outro não tem justificativa. Os motivos daquele lá, rapaz, são motivos muito fracos, porque é do outro. O meu motivo é que é, né, importante, o meu motivo é que realmente obriga a pessoa a fazer o que não quer. Terceiro, por uma questão didática, podemos dizer que há 3 tipos de pecados que o ser humano comete contra a vontade de Deus. Um primeiro tipo é o que se comete contra si mesmo. São todas as atitudes que o ser humano alimenta que, direta e indiretamente, venha lhe prejudicar de alguma forma. Isso já é razão para entristecer a Deus, já é pecado contra Deus e, de muitas formas, será prejuízo para outras pessoas. Então, o primeiro tipo de pecado que a gente menciona, né, que a gente pode considerar, é todos aqueles que eu cometo contra mim. Eu não estou cometendo contra alguém. Não, isso é contra mim, isso é meu. Isso é meu. É contra mim. Quem vai ferir, quem vai sofrer sou eu. Né? Toda vez que eu faço alguma coisa que me prejudique, já é pecado e isso já entristece a Deus. Tá bom? Já entristece, já é grave, porque é pecado e entristece a Deus. Claro que ninguém é uma ilha.
tudo que me afeta termina afetando outras pessoas também. Tá bom? Até aquelas que dependem ou que vivem, né, de acordo com os contatos comigo, a convivência comigo, vão sofrer por causa daquilo que eu estou vivendo. 4. O segundo tipo de pecado é o que se comete contra outra pessoa ou outras pessoas. Tudo tem a ver com a intenção assumida. Esse pecado, pode-se dizer, é mais grave que o primeiro tipo. Portanto, entristece a Deus mais ainda. Todas as almas têm o mesmo valor para o amor de Deus, e nesse caso, mais de uma alma estará sendo prejudicada. Então, eu cometer alguma coisa contra mim é um tipo de pecado grave. Eu cometer alguma coisa contra outra pessoa já é um pecado mais grave. Porque no mínimo, agora, antes eu cometi contra mim, só eu, né, vamos dizer assim, só eu estava prejudicado. Agora, outra pessoa está sendo prejudicada. Ela está sendo prejudicada e eu estou sendo prejudicado em fazer mal a ela. E se for várias pessoas, pior ainda. Então isso é mais grave ainda diante de Deus. Tá? Quinto, o terceiro tipo de pecado é o que se comete contra o Espírito Santo. O Espírito opera convencimento em todas as pessoas vivas. Ele deixa entendido a situação pecaminosa de cada um diante da santidade de Deus. Quem se submete a esse convencimento pede ajuda para mudanças e acontece o novo nascimento. Mas quem não se submete não deseja esta mudança. Então o Espírito fica impossibilitado de ajudar essa pessoa. 6. Esse terceiro tipo de pecado é o mais grave de todos os tipos. E Jesus avisa que é o único imperdoável. Imperdoável. Todos os outros são perdoados, mas este é impossível, porque só depende da vontade individual de querer esta mudança operada pelo Espírito. 7. Os dois primeiros tipos de pecado não vão colocar ninguém no céu ou no inferno. Ninguém vai para o céu porque cometeu pecados contra si, nem vai para o inferno porque cometeu pecados contra os outros. Ninguém. Ninguém vai ser condenado à eternidade longe de Deus porque cometeu algum pecado contra si mesmo ou contra outras pessoas, embora estes dois tipos entristeçam muito o coração do Senhor Deus. 8. Esse terceiro tipo de pecado é tão sério e tão grave diante da santidade de Deus que Jesus chegou a dizer que se trata de blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou seja, é como se estivesse afirmando que o Espírito de Deus é mentiroso, é blasfemo, é chamar o próprio Deus de mentiroso. E a Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. Isso é blasfêmia, né? Muito séria. 9. Então, são 3 tipos de pecados. E todos os pecados que se possa cometer durante a vida estão ligados a um desses tipos. E a gravidade de cada um está de acordo com os critérios mencionados. Quanto mais gente for prejudicada com um determinado pecado, maior a gravidade dele
diante do Senhor. E por último, 10. Mas o pior pecado é o terceiro tipo. É o cometido contra o Espírito de Deus. Quem resolve este se submete ao convencimento, querendo mudança espiritual em sua vida, o Espírito, entre outras coisas, vai operar para que os demais tipos de pecados sejam cada vez menos no cotidiano desta pessoa, conduzindo este indivíduo pela santidade, fazendo-o cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Tá bom? Então, a pergunta é: quais são os piores pecados para Deus? E aí a gente responde com estes argumentos. Tá bom?